Olá a todos! Na aula de hoje a gente vai falar sobre o sistema reprodutor humano e os responsáveis por essa aula somos eu, Graziane Rodrigues, e a Kelly Carvalho. Nessa primeira aula nós vamos focar no sistema reprodutor humano, vou falar um pouquinho dele no geral e apresentar para vocês o sistema reprodutor masculino. E na próxima aula a gente vai falar do sistema reprodutor feminino, tá bom? Então, começando aqui pelo sistema reprodutor humano, ele também é conhecido, também é chamado de sistema genital. Então, qualquer um desses dois nomes que vocês vejam nos livros, em pesquisas ou que vocês escutem falar, eles se referem à mesma coisa, tá? Tanto o sistema reprodutor humano quanto o sistema genital se referem ao mesmo sistema, né? Que é responsável por proporcionar as condições adequadas para a reprodução da nossa espécie, para a reprodução humana. Tá? Então, a gente tem o sistema reprodutor masculino, que é responsável pela produção do gameta masculino. E o que é o gameta masculino? O espermatozoide. E temos o sistema reprodutor feminino, que é responsável pela produção do gameta feminino, que é conhecido como ovócito secundário ou óvulo, né? E serve de local para fecundação e desenvolvimento do bebê. Então, assim, como eu falei para vocês na próxima aula, nós vamos mostrar um pouquinho mais para vocês sobre o sistema reprodutor feminino. E aí vocês vão ter conhecimento de cada órgão que faz parte do sistema feminino, né? E aí vocês vão ver que o útero, né, faz parte do sistema reprodutor. Então, por esse motivo que eu coloquei aqui, que ele é responsável também, né? Serve de local ali para fecundação, para o desenvolvimento do bebê, tá? E ambos os sistemas, tanto masculino quanto feminino, eles pertencem à mesma espécie, que é a nossa espécie humana, né? Apenas são sistemas de sexos distintos, né? Sistema reprodutor masculino dos homens e sistema reprodutor feminino das mulheres. Esses sistemas reprodutores, eles trabalham juntos, né, para garantir a multiplicação da nossa espécie. Então, os dois sistemas, eles são responsáveis pela produção dos gametas, né, que eu acabei de falar para vocês. O sistema reprodutor masculino, responsável pelo gameta masculino, que é o espermatozoide. E o feminino, responsável pela produção de gameta feminino, né, que é o óvulo. E aí, esses dois gametas, eles vão se unir na fecundação, né? Formando uma célula só, que é o zigoto. Vou mostrar isso melhor na próxima imagem, que tá ampliada, tá? Então, ali no começo ele indica, né, quais são os gametas. Então, o espermatozoide, que é o gameta masculino, e o óvulo, que é o gameta feminino. E aí, os dois estão indicando uma setinha azul para cima, né? Onde indica fecundação, né? Ali ele tá querendo dizer que ali é quando junta, né? Quando se unem esses dois gametas, o espermatozoide e o óvulo, tá? É na fecundação. Eles se unem para formar uma única célula, que é o zigoto, né? Então, o zigoto nada mais é que uma célula única com os dois gametas, com o gameta masculino, que é o espermatozoide, e com o gameta feminino, que é o óvulo, tá? Que é para dar início aí na replicação, na multiplicação da nossa espécie, tá? Então, esses gametas se unem na fecundação e dão origem ao zigoto. Os gametas, eles são produzidos nas gônadas, né? Como eu expliquei agora no slide anterior para vocês, tem o gameta masculino e tem o gameta feminino, tá? Então, também vai ter a gônada masculina e a gônada feminina. As gônadas masculinas são os testículos, tá? Então, é lá no sistema reprodutor masculino, nos testículos, é que são produzidos os espermatozoides. E no caso da mulher, as gônadas femininas são os ovários, tá bom? Que é onde vai ser produzido o óvulo, tá? Então, as gônadas nada mais é o local onde são produzidos, né? De onde vêm os gametas, tá? Então, o testículo onde é produzido o gameta masculino e o ovário onde é produzido o gameta feminino. Deixa eu passar para o próximo. Aqui então é a imagem, tá? Unindo os gametas, que eu mostrei já para vocês, formando o zigoto. E agora nós vamos para o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino, ele é responsável pela produção de espermatozoide, que eu acabei de explicar para vocês. O espermatozoide é o gameta masculino. E também, o sistema reprodutor masculino também é responsável por transferir esse espermatozoide para o corpo da fêmea,
para que possa, né, acontecer aí a multiplicação da nossa espécie, né, para poder gerar uma nova vida, tá? Então, ele é responsável por essa transferência também. O sistema reprodutor masculino, ele é formado por órgãos reprodutivos externos e órgãos reprodutivos internos. Vamos começar pelos externos, né, que são dois. Os órgãos reprodutivos são o pênis e o saco escrotal. Aí eu vou passar aqui na próxima imagem para vocês localizarem, né, a partir da setinha, né, na parte ali frontal, digamos assim, da imagem, tá indicando onde é o pênis, e ali atrás, né, na parte de trás da imagem, está indicando onde é o saco escrotal. Então, esses dois órgãos fazem parte dos órgãos reprodutivos externos do sistema reprodutor masculino. E depois vem os órgãos reprodutivos internos, que são os testículos, o epidídimo, os ductos deferentes, a uretra, as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais. Aí agora eu vou passar para a próxima imagem, né? Vou falar o nome de cada um desses órgãos reprodutivos internos, né? Como são bastante. Então eu vou falar um de cada vez e vou passar para a próxima imagem, que é uma imagem um pouco maior e que está indicado em setas para vocês localizarem onde fica cada um desses órgãos, tá? Então, começando pelos testículos, né? Que tá na imagem para vocês localizarem aí onde está o testículo, tá? Que é dentro, se vocês separarem aí dentro do saco escrotal. Depois vem os epidídimos, que tá um pouquinho para cima dos testículos. Depois vem os ductos deferentes. O nome ducto deferente tá na parte região frontal ali da imagem. E aí tá indicando com a seta onde é. Depois a uretra, que é um canal aí para a parte externa, né? Depois vem as vesículas seminais. A escrita, o nome vesícula seminal tá bem lá em cima e tá uma setinha indicando ali onde ela fica. A próstata, que tá um pouquinho para baixo da vesícula seminal. E por último, as glândulas bulbouretrais, que tá um pouquinho para baixo da próstata. Tá? Então, essa imagem é para vocês localizarem mesmo todos os órgãos do sistema reprodutor masculino, onde eles ficam, né? Nessa imagem também tá indicando onde é o reto, onde é a bexiga, né? Para vocês se localizarem melhor, tá? Mas a função aqui é vocês entenderem quais são os órgãos que fazem parte do sistema reprodutor masculino e localizar cada um deles, tá? E agora que vocês já viram aqui na imagem onde fica cada um, como que é mais ou menos, eu vou falar um pouquinho, né, da função, de como é cada um, tá? Começando aqui pelos testículos, né, que são as gônadas masculinas, né, eu expliquei para vocês no começo da aula, nos slides anteriores, que as gônadas masculinas é de onde vem, né, o gameta masculino, que são os espermatozoides. Então, é lá que eles são produzidos, né? Dentro dos testículos, que são as gônadas masculinas. E os testículos, eles ficam dentro do saco escrotal. Vou até voltar a imagem para vocês verem. Né? Tem o saco escrotal e aí dentro os testículos. E aí, já reparem, em cima do testículo, tá o epidídimo, que é o que eu vou falar agora. Então, depois que o espermatozoide ele sai dos testículos, né, desses túbulos dos testículos, eles seguem para o epidídimo, que são formados por túbulos espiralados. E é nesse local, no epidídimo, que os espermatozoides eles adquirem maturidade e tornam-se móveis, né? Ou seja, conseguem se mover a partir daí, tá bom? Depois vem o ducto deferente, que é o canal pelo qual os espermatozoides eles vão passar no momento da ejaculação. E a uretra,
né, que é o ducto, um canal que se abre para o meio externo do corpo, né? Então ele percorre todo o pênis, esse canal, tá? A uretra é um canal que percorre todo o pênis e serve de passagem tanto para o sêmen quanto para a urina. Então ele é um canal comum de sistema urinário e reprodutor. As vesículas seminais encontram-se duas vesículas seminais no corpo masculino, tá? E elas formam secreções que compõem cerca de 60% do volume do sêmen. Essa secreção, ela apresenta várias substâncias, incluindo frutose, né, que serve de fonte de energia para o espermatozoide. Depois vem a próstata, que secreta um fluido que também compõe o sêmen. E essa secreção, esse fluido, né, produzido pela próstata, ele contém enzimas anticoagulantes e também nutrientes para os espermatozoides. E aí vem as glândulas bulbouretrais, que são responsáveis por secretar também um muco, né, um muco bem clarinho, que neutraliza a uretra. Lembra a uretra que percorre todo o pênis, né, e é uma abertura para o meio externo. Então, esse muco, ele neutraliza a uretra, retirando todos os resíduos de urina que possam estar por ali. E aí o pênis, né, que é o órgão responsável pela cópula, ou seja, o ato sexual, né, onde vai transferir o gameta masculino, o espermatozoide, para a fêmea, né, para a mulher, no caso, para o sistema reprodutor feminino. E é no pênis que é possível observar também a passagem da uretra, né, que percorre ele todo, que é pelo qual o sêmen vai passar durante a ejaculação. Na próxima aula, então, a gente vai continuar falando sobre o sistema reprodutor feminino, para vocês compreenderem, né, como acontece todo o processo de reprodução humana, tá bom? Aqui eu apresentei uma parte primeiro e na próxima aula a gente conclui com o sistema reprodutor feminino. Muito obrigada pela atenção, até mais.